Bom dia, meus amados e amadas, meus queridos alunos, galerinha do segundo ano, bom dia! Vamos dar início hoje à nossa aula de língua portuguesa aqui com a professora Soledade, né? Ou a tia Sol, como vocês já estão acostumados a chamar. Hoje, né, dia 10 de dezembro de 2020, nós vamos tratar do conteúdo, ó, leitura e compreensão de anúncio publicitário. Pois muito bem, inicialmente nós vamos, aquela hora gostosa, a hora da nossa leitura de leite. Vamos acompanhar? Hoje eu trouxe uma leitura, ó, maravilhosa. Vamos lá. O desfile dos bichos. Olha que interessante. É o texto, né, da Elizabeth Viana e as ilustrações é de Elane Oliveira. Ok, crianças? Então vamos lá. Olha que colorido lindo a nossa história de hoje, ó. Vamos prestar atenção, vamos participar, tá certo? Então vamos lá. Em uma clareira, no meio da floresta, os bichos vão se encontrar para desfilar. Um visual diferente, cada um vai demonstrar. E o mestre da cerimônia dessa festa já avisa com o microfone na mão. O desfile vai começar, exclama o pavão. Lá vem o macaco, vestido com roupa de saco. Ele pula, faz careta e muita macacada. Vem com um cacho de banana. Ai, mas que mancada! Come e joga casca para todo lado. Que sujeito mal educado! As cascas são para o lixo e não para o chão, seu porcalhão. Depois vem a coruja sonolenta, com óculos grandes de sol. Vem ainda bocejando, enrolada no lençol. Está esperando a noite chegar, para os óculos tirar, porque durante o dia não consegue enxergar com o sol forte do Ceará. Desfilando de mansinho, lá vem a jaguatirica, com uma saia de chita, vem toda enfeitada. No pescoço, uma fita amarela amarrada. Ela espera ser aplaudida por toda a bicharada. Rastejando de ré, lá vem o jacaré, abrindo seu bocão. Vem usando camiseta regata com curta gravata, bota de couro e cueca samba canção. Quanta inovação! A garça ficou sem graça quando viu o jacaré. Com medo de ser devorada, deu logo no pé. Agora, vestida com saia de flores, com pétalas de muitos tamanhos e cores, a pequena cobra coral desfila seu olhar fatal, seu visual listrado e floral, até que não ficou mal. Lá vem o cavalo, vem de longe a galopar. Por onde passa faz um escarcéu, correndo atrás do seu chapéu, que o vento leva pelo ar. Desse jeito, como vai desfilar? O gambá veio ao evento vestido de pijama, ainda não se asseou desde que desceu da cama. A organização decidiu, ele só vai desfilar quando um bom banho tomar. No desfile, o preá foi confundido com o rato que roeu a roupa de Lampião. Ficou tão ofendido com aquela acusação que foi reclamar para o misterioso pavão. O desfile terminou com o ronco do trovão. A bicharada se espalhou na maior agitação. Acharam que o barulho só podia ser assombração. Pois muito bem, a história foi uma história engraçada, né? Uma história divertida para iniciar a nossa aula de hoje. E agora nós vamos de habilidade. Qual é a habilidade de hoje, crianças? Ó, identificar o tema de um texto, certo? Então vamos lá. Nós vamos explorar os anúncios publicitários. E aí a gente vai lembrar um pouquinho o que é um anúncio. O que é um anúncio publicitário?
Anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover uma marca de um produto ou de uma empresa, ou de promover uma ideia. O anúncio publicitário não tem uma estrutura rígida, contudo, ele geralmente apresenta um título, às vezes seguido de subtítulos, o corpo do texto que amplia o argumento do título e a marca ou logotipo do anunciante, né? De quem está anunciando a sua marca, o seu produto, a sua ideia. Explicar aqui o que significa não ter uma estrutura rígida. Ele não precisa, como alguns outros gêneros que nós já exploramos, ele ter todos os componentes seguindo uma regra, uma definição. Não, aqui são elementos que podem ser apresentados no anúncio, né? Pode ter um título, né, para chamar a atenção, que nos anúncios publicitários, esses títulos ou essas frases de efeito que chamam bastante atenção, geralmente a gente chama de slogan, tá certo? Guardem esse nome, slogan, que é uma expressão de efeito para apresentar a marca, apresentar o produto ou apresentar a ideia. Ok, crianças? Então, o anúncio publicitário é um gênero textual que tem a finalidade de promover uma marca de um produto ou de uma empresa ou de promover uma ideia. O anúncio, ele favorece essa marca, esse anúncio, essa ideia se tornar conhecida, ok? O que se espera de um anúncio? Olha, quem faz o anúncio ou quem manda publicar o anúncio espera alguma coisa desse anúncio, né? Vamos ver o que o anunciante, a pessoa que contrata aqui o anúncio, o que ele espera. O receptor, que é quem vai receber esse anúncio, né? É quem vai ler, quem vai verificar, quem vai perceber, é o receptor. O receptor deve entrar em contato com o anunciante, ou seja, alguém anuncia porque quer mostrar o seu produto, ou a sua marca, ou a sua ideia, né? É o anunciante. E o receptor deve entrar em contato com o anunciante no caso de haver interesse de sua parte. Para tanto, faz-se necessário que haja um meio de contato. Para isso, aparece expresso o número do telefone, e-mail, endereço físico ou qualquer outro. O que está se explicando aqui, crianças, é que, por exemplo, o anunciante, ele contratou esse anúncio, ele mandou publicar esse anúncio porque ele quer chamar a atenção do seu produto para vender. E para isso ele precisa que nesse anúncio tenha um número de telefone, e-mail, endereço físico, né, ou endereço virtual. Por quê? Para caso o receptor, alguém que está recebendo, que está visualizando, que está percebendo aquele anúncio, entre em contato, ok? E a principal função de um anúncio publicitário é, olha só, a divulgação, seja de um produto, seja de um serviço, um evento, uma atividade, uma ideia ou qualquer outra coisa, né? Olha aqui, isso aqui é um anúncio publicitário. Um anúncio publicitário dessa marca que ela fez aqui uma promoção e ela quer chamar a atenção. Então, ela fez uma oferta exclusiva. Para que essa oferta exclusiva chegue a mais pessoas, seja visualizado, seja percebido por mais pessoas, esse anúncio aqui, ó, bem chamativo, com imagens ilustrativas assim, que chamam bastante atenção. E ele fez o que a gente chama de combo. Ó, 2 sanduíches rodeios, que é o nome do sanduíche, mais batata pequena,
mais um free refill, que é o refrigerante que você se serve à vontade. Tudo isso por quanto, ó? R$ 15,90. Porque a gente precisa fazer essa leitura do anúncio, né? É para isso que a gente está explorando esse gênero textual, para ler e compreender o que tem nos anúncios, tá certo? Agora, nós vamos praticar, nós vamos para a prática, nós vamos fazer a leitura dos anúncios, explorar a nossa habilidade, quer ver o tema, né, a finalidade do anúncio. Para que o anunciante contratou, fez aquele anúncio, mandou publicar aquele anúncio publicitário. Olha só, leia os anúncios publicitários a seguir e responda às questões propostas. Olha só, aqui é um anúncio, né? Um anúncio publicitário aqui desse personagem que eu acredito que já é bem conhecido de vocês. Quem é que lembra que personagem é esse? Hein, gente? Lembraram? É o Menino Maluquinho. Ele foi criado por quem? Quem é que lembra o autor do Menino Maluquinho? Sim, muito bem. É o Ziraldo. Ele é cartunista e desenhista e ele criou o Menino Maluquinho. Agora nós vamos fazer a leitura desse cartaz aqui para a gente poder compreender qual é o tema do anúncio e qual é a finalidade dele. O Menino Maluquinho, que sempre se apresenta com esta panela na cabeça, ele vem com 2 sacolas carregadas de livros. Muito bem, porque ele é um menino esperto e inteligente. E a leitura aqui, ó, diz assim, eu vou ler bem aqui, tá meio pequeno aqui, mas eu vou ler o que diz aqui nesse texto para vocês. Olha que interessante, ó. Livro é para levar para casa. É para a criança ler com a mamãe, com o papai, com o vovô, a vovó, a família toda. É um objeto para ser amado pela criança, para ela dormir abraçada, escrever seu nome nele, colorir suas figuras, gastá-lo, usufruí-lo. Então, olha só, esse anúncio aqui, ele veio com uma proposta de chamar a criança para a importância da leitura, a importância do livro. Olha só, livro é gênero de primeira necessidade. Então, agora nós vamos responder aqui os questionamentos. A primeira questão é: qual a finalidade desse anúncio publicitário? Finalidade vocês já sabem. A finalidade é entender para que serve aquela ideia, aquele texto. Então, crianças, para que serviu esse texto aí? Ele serviu para alguma coisa? Vamos lá. O que vocês acham? Muito bem, eu falei aqui, ó, fiz a leitura, está falando sobre livro. Então, a resposta, ó, a finalidade desse anúncio publicitário é divulgar a importância dos livros na vida das pessoas, principalmente na vida das crianças que ainda estão aprendendo a ter esse prazer pela leitura, tá certo, crianças? E eu creio que se divertem muito com as leituras que fazem. Agora, nós vamos ver, ó, qual o assunto, o tema principal desse texto? Aquele assunto mais abrangente que está falando, divulgando do início ao fim nesse anúncio publicitário aí, qual é? Qual é o assunto? O assunto principal é a importância dos livros. Por que os livros são importantes, né? Vamos mais um anúncio? Agora, ó, um anúncio, né? Um anúncio publicitário de uma campanha de vacinação. Olha só, vacine-se, deixe a gripe para lá.
Essa campanha acontece de 17 de abril a 26 de maio, certo? Aí diz aqui, ó, procure uma unidade de saúde e leve a carteira de vacinação. Para mais informações, acesse saude.gov.br/vacina-gripe. Aí aqui tem uma pessoa famosa dizendo pessoas com mais de 60 anos. Esse é uma pessoa famosa que tem mais de 60 anos. E por que eles colocaram uma pessoa famosa? Para chamar a sua atenção, porque o anúncio publicitário tem isso, né? Nós falamos lá no início, quando a gente definiu o que é um anúncio publicitário. Essa coisa de ter algo, ter uma frase de efeito, ter uma pessoa que possa chamar a sua atenção para a tua campanha, para o teu produto ou para as tuas ideias, ok? Aí é uma campanha do Ministério da Saúde, né? E tem aqui também, ó, uma gestante. Então, essa campanha é uma campanha de vacina bem importante. Por isso que foi criado esse anúncio publicitário para chamar a atenção, para convocar essas pessoas para quê, crianças? Para vacinar-se, ok? Então, vamos aos questionamentos. Agora, depois que a gente fez essa leitura geral do anúncio. Vamos à leitura? Ou vamos às questões. Qual a finalidade desse anúncio publicitário? Para que esse anúncio publicitário serviu? Né? Serviu para divulgar a campanha de vacinação. Muito bem. A finalidade desse anúncio publicitário foi divulgar a campanha de vacinação. A pergunta de número 2, qual o assunto, o tema principal do texto? Qual foi? Já descobriram? Ficou fácil, não ficou não? Depois que nós fizemos a leitura, que nós compreendemos bem esse anúncio? A vacinação contra a gripe, ó. Vacine-se, deixe a gripe para lá. Então, aí as outras imagens que tem aqui é para fundamentar a necessidade de vacinação contra a gripe, né? Para chamar a atenção da importância da vacinação, principalmente nas pessoas com mais de 60 anos e as pessoas gestantes. Muito bem. Vamos para mais um anúncio publicitário? Olha lá, a criança está com a cara assim bem mal-humorada, ele está bem zangadinho. Por que será que ele está zangado? Vamos ler. No trânsito, o papai acelerou demais, a mamãe atendeu o celular, parou. O que isso significa? Essa carinha aqui está demonstrando tudo, que tem algo errado. Se o papai acelerou demais no trânsito e se a mamãe está dirigindo e atende o celular, a criança tem que fazer o quê? Opa! Criança desse tamanho já consciente da importância, da responsabilidade que nós temos que ter no trânsito. E o cartaz vem para fundamentar, o anúncio vem para fundamentar isso, né? Eu falo cartaz às vezes é porque é um anúncio publicitário e é feito em um cartaz, tá bom, crianças? Aí, ó, essa mãozinha aqui, ó, como se fosse um sinal de trânsito dizendo assim, ó, parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Um pacto pela vida. Olha que interessante, viu? É uma campanha de responsabilidade no trânsito bastante responsável. Botou a criança para chamar a atenção para quê? Para chamar a atenção de você, criança, desde cedo. Desde pequeno você já vai aprendendo regras de trânsito. E quando o papai ou a mamãe der uma desligadazinha, né? Cair em tentação, dirigir mais rapidamente ou atender o celular, a criança já sabe que tem que chamar a atenção do papai e da mamãe. Então a criança faz logo, ó, esse anúncio aqui bem interessante. Ele é direcionado mesmo para
educação de trânsito das crianças, ok, criança? Então, agora nós vamos para os questionamentos, as perguntas. Primeira pergunta: qual a finalidade desse anúncio publicitário? Para que esse anúncio publicitário serviu? Para conscientizar a criança sobre os cuidados que devemos ter no trânsito. Aquilo que eu falei, eles colocaram uma criança representando aí, ó, muito bem esse anúncio para, desde cedo, chamar sua atenção, criança, para conscientizar você sobre os cuidados que nós devemos ter no trânsito, certo? E a segunda pergunta: qual o assunto, o tema principal do texto? Tenho certeza que vocês já descobriram, né? Já falamos tanto. É o quê? Responsabilidade no trânsito. A criança que presta atenção, que estuda, que está conhecendo agora essa campanha, não vai esquecer mais desse compromisso, dessa regra, né, que aprendeu agora. Vamos para mais um anúncio. Bora lá. Esse é bem conhecido das crianças, eu acredito que sim. Esse anúncio aqui é sobre o que, criança? Sobre bullying, né? Mas e o que é bullying, crianças? Quem é que lembra? O bullying é uma palavra de origem inglesa que significa, né, violência, intimidação, que designa atos de agressões praticados repetidamente contra o indivíduo, contra uma pessoa. E isso é certo? Vocês acham certo praticar bullying? Praticar agressões? Intimidações? Né? Não, né? Então, essa é uma campanha que vem fortemente nos lembrar disso. Que é o quê, ó? Proibido, nada de bullying. Respeito é bom, eu gosto. Todo mundo gosta de ser respeitado. Mas para a gente que gosta de ser respeitado, a gente também precisa respeitar. A gente respeitando, a possibilidade da gente ser respeitado é muito maior. Então, na escola, em casa, em qualquer lugar que vocês estejam, não pratiquem bullying, agressões físicas, intimidações com ninguém, criança, porque é crime, é proibido. Ó, quem já viu sinal de trânsito, quem já aprendeu alguma coisa sobre sinais de trânsito, sabe que todas as vezes que tem um sinalzinho que vem com a tarjetazinha aqui no meio, significa proibições. Então, eles fizeram esse anúncio se utilizando dessa proposta, né, dessa ideia dos sinais de trânsito, colocando, ó, pessoas aqui, digamos que várias pessoas diferentes, crianças, adultos, e fizeram uma tarjetazinha no meio dizendo nada de bullying, para dizer o quê? Que bullying é uma coisa proibida. Ok, crianças? Agora nós vamos para os nossos questionamentos para perceber se você realmente entendeu a proposta do anúncio publicitário. Vamos ver. Qual a finalidade desse anúncio publicitário? Para que esse anúncio publicitário serviu? Qual foi a mensagem? Qual foi a ideia que ele nos passou? Conscientizar as pessoas a não praticar o bullying, porque o bullying é proibido, é uma coisa feia, é uma coisa horrível, ok, criança? Então, a gente aprende desde cedo, através de campanhas, primeiramente na nossa família. O papai, a mamãe já vai explicando e vai educando, né? E depois vem as campanhas que trazem essas informações que ficam cada vez mais fortes na nossa memória, na nossa personalidade, de respeitar o próximo, de não praticar nenhum tipo de agressão, seja ela física ou moral, né? Digamos assim, psíquica, né? Então,
A questão de número 2 pergunta: qual o assunto, o tema principal do texto? Qual é o tema? O tema conscientização contra o bullying, né? O tema é bullying, mas principalmente conscientizar você de não praticar, de respeitar o próximo para não praticar um ato de tamanha violência e agressão, tá certo? Vamos para mais um anúncio, ok, criança? Esse é bem forte também, né? Esse é muito forte. Tá aqui, ó, um cartaz de um anúncio publicitário do Dia Nacional da Consciência Negra, que foi 20 de novembro, e eu tenho certeza que o seu professor ou a sua professora tratou desse assunto com você aí nas atividades da plataforma, do grupo de WhatsApp. A gente lançou algumas propostas de livros bastante interessantes para vocês lerem, para vocês compreenderem cada vez mais um assunto tão importante, né? Sobre racismo. O racismo, gente, ele consiste no preconceito, na discriminação das pessoas com base apenas em características biológicas, né? Em diferenças biológicas, sejam elas de pele, de cabelo, e isso é uma coisa triste. Racismo, não. Preconceito, não. Tá certo, criança? Então, esse cartaz, ó, ele é bastante forte, chamativo. Para quê? Para trazer essa ideia de que esse dia da consciência negra é um dia muito importante para a gente rever os nossos conceitos, para a gente mudar as nossas ideias, claro que sempre para melhor, tá certo? Vamos ver aqui qual a finalidade desse anúncio publicitário, para que ele serviu. Ele serviu para conscientizar sobre as diferenças raciais, certo? E qual o assunto principal do texto? Ficou fácil agora, não ficou não? Qual foi o assunto principal? Conscientização contra o racismo. Isso mesmo. Tenho certeza que ficou alguma coisa, quem prestou atenção direitinho, aprendeu, já sabe até fazer um anúncio publicitário, né? Já pode até se definir aí, será que é isso que eu vou trabalhar quando eu crescer? Com ideias, com lançar marcas no mercado publicitário, né? É isso. Então, criança, nossa aula está chegando ao fim, né? Está encerrando, mas é só 2 minutinhos para descansar, vai beber uma água e já já a gente retorna, tá bom? Até já! Oi, olha nós aqui outra vez, dando início à nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, né? Dia 10 de dezembro de 2020, nesta manhã de quinta-feira, aqui com a professora Soledade Oliveira, ou Tia Sol, como vocês já costumam me chamar, certo? Então, hoje nosso conteúdo é sinônimos e antônimos. Na verdade, nós iremos revisar, porque é um assunto que já é do conhecimento de vocês, mas estudar, revisar, nunca é demais, a gente sempre aprende um pouco mais, tá bom? E a habilidade? Identificar sinônimos de palavra de texto lido, determinando a diferença de sentido entre eles e formar antônimos de palavras encontradas em texto lido pelo acréscimo do prefixo de negação des. Vocês vão entender já o que é isso aí. Primeiramente, vejam o cartaz. Ó, isso aqui é um cartaz, um anúncio publicitário que a gente estava
estudando ainda pouco, revisando também, porque vocês já estão bem apropriados desse gênero, né? Já se apropriaram muito bem desse gênero. Aí aqui vem aquela frase de efeito que eu disse para vocês que a gente pode chamar também de slogan, que é aquela expressão de fácil conhecimento, expressão fácil de lembrar. É aquela frase que veio para chamar a atenção. Com raiva, seu bichinho pode virar um animal, viu? A raiva, quando ataca, é um perigo. Por isso, vacine seu cão ou gato com mais de 2 meses de idade. Inclusive, as fêmeas prenhes, pelo menos uma vez por ano. Aí vocês prestam atenção, ó, que tem 2 bichinhos aqui nesse cantinho do anúncio, do cartaz, ó. Um gatinho e um cãozinho, que são as coisas mais fofinhas. Mas, olhando para trás deles, projetou uma sombra, assim, de algo bem assombroso. Vamos interpretar esse cartaz. Primeiramente, nós vamos ver os significados da palavra raiva, né? Palavras que são, que trazem as informações do que seja raiva. Sinônimos de raiva. Substantivo feminino, que significa, ó, doença infecciosa própria do cão e de outros animais, que pode ser transmitida ao homem e a outros animais pela mordida, também conhecida como hidrofobia. Significado da palavra, significado número 2, sentimento violento de quem está contrariado ou magoado, ou seja, uma cólera, uma fúria, uma ira, né? Esses são respostas do Dicionário Júnior da Língua Portuguesa do Geraldo Matos, ok? Agora que você já sabe o significado da palavra raiva, nós vamos analisar aquela frase de efeito, aquele slogan do cartaz que a gente viu lá no início. Ó, com raiva, seu bichinho pode virar um animal. E aí eu chamei a atenção para vocês observarem os 2 animaizinhos, a coisinha mais lindinha, um cãozinho e um gatinho, fofinhos. Porém, você olhando para trás deles, projetou uma sombra de um bicho feio, horrendo. O que isso quer dizer? Isso que está escrito na frase. Que se você não vacinar o seu cãozinho, o seu gatinho, o seu bichinho, ele pode virar uma fera. Por quê? Porque ele pode ter raiva, que é aquela doença que nós vimos o significado da palavra raiva, né? E ele pode transmitir doenças, ou seja, ele pode, aquele bichinho doce, bonitinho, pode se transformar numa fera, em algo nocivo, horrendo. Então, para isso eu perguntei, qual o significado das palavras raiva e animal neste anúncio? Olha, nós vimos o significado, 2 significados para a palavra raiva, que raiva pode ser cólera, ira, né? Agressão, aquela fúria. Mas raiva também pode significar uma doença que que os bichinhos, o cão e o gato, são acometidos e que ele, ao morder o ser humano, ele transmite essa doença para o ser humano. E a palavra animal, nessa frase aqui, significa o quê? Eles não já são animal, professora? Eles vão se transformar em animal? Mas eles não já são animal? Mas nessa frase, a palavra animal está no sentido de fera, sabe? Um bicho horrendo, perigoso. Quando, às vezes, as crianças gostam de falar, digamos, de uma forma menos formal, eita,
que eu assisti um filme, ó, animal. Quer dizer que foi um filme, assim, bem horrível, né? Pois é. Pois aqui, nessa frase que aparecia no anúncio, diz que com raiva seu bichinho pode virar um animal, não significa que ele já é um animal e ele vai continuar animal. Ele vai continuar animal, só que essa palavra animal aí significa fera, alguém perigoso, um bichinho perigoso. Com raiva, ou seja, com a doença raiva, né? Seu bichinho pode virar uma fera. Ok, criança? Então, ficou entendido? Ficou explicado aí o significado da palavra raiva nesse contexto aqui, né? Pois bem, agora atenção, porque vem uma informação importante aqui, ó. Lembre-se que as ilustrações também transmitem significados. A gente sempre fala isso para vocês. Que quando a gente vai fazer a leitura de um livro, de um texto que tem ilustrações, ficar atento nas ilustrações, porque elas também transmitem significado. E nos anúncios publicitários, a gente já aprendeu isso, que nos anúncios publicitários, esse sim é que as ilustrações trazem, às vezes, até mais informações do que nos textos escritos, ok? Neste caso, a combinação da ilustração com o texto tem a finalidade, tem a função de explicar ao leitor a importância de vacinar seu animal de estimação para que ele não fique doente. Então, aquilo lá, né, aquele cartaz é uma campanha de vacinação de seu bichinho, do seu gatinho, do seu cãozinho, ok? Relembrando agora, já que a gente tratou de significado, e significado também quer dizer sinônimo, né? É uma palavra que tem o mesmo sentido. Então, agora a gente vai começar a relembrar o que é o antônimo. O que é o antônimo? Vamos ver. É a relação entre palavras que apresentam sentidos opostos, contrário. Aqui é diferente, o antônimo é diferente de sinônimo, porque sinônimos são palavras que têm o mesmo significado. E antônimo não, antônimo é a negação, né? É a relação entre uma palavra que apresenta sentidos opostos, contrários, diferentes. Vamos ver aqui, ó. Frio, quente. São opostos, né? São contrários. Um é frio, o contrário é quente. Será se existe uma única forma de fazer o antônimo das palavras? Eu só posso fazer o antônimo das palavras assim, professora? Falando uma palavra e falando uma outra que seja contrário a ela? Vejamos. Vamos exemplificar, né? Que está dizendo, ó, exemplificando. Animado, alegre. Vocês são palavras antônimas? Não, né? Quem é animado significa que é alegre. Isso é sinônimo. Mas a gente está trabalhando agora exemplificando antônimos. Pois vamos entender. Animado, se eu colocar esse prefixo. Professora, o que é um prefixo? Prefixo é algo que foi fixado anteriormente. Ou seja, essa palavrinha aí, como a gente viu lá no início, na habilidade que a gente ia trabalhar, a gente ia explorar palavras antônimas com o prefixo des. Então, a gente não vai fazer a gente não vai aprender só fazer o antônimo das palavras falando ou fazendo uma palavra oposta, contrária. Não, a gente também vai aprender a fazer
O antônimo das palavras é com o prefixo, ó, des. Animado, quando eu coloco prefixo, que é aquilo que eu fixo anteriormente. Lembrem-se bem, prefixo é algo que é fixado anteriormente, ó. Antes da palavra animado, eu fixo aqui esse des, e aí eu transformo a palavra animado numa palavra contrária, quando eu quero dizer o contrário de animado, com o prefixo des, eu boto, ó, desanimado. Tá certo, crianças? Deu para compreender? Triste. Aqui, ó, aqui é sinônimo daquela forma contrária, né? Alegre, triste. Triste, alegre. E aqui outra forma de fazer, ó, animado, colocando o prefixo des, eu tenho a palavra desanimado. Então, respondendo a pergunta, ó, qual era a pergunta? Será se existe uma única forma de fazer o antônimo das palavras? Não, não só existe uma única forma, não. Acabamos de ver que existe outra forma, né? Que eu posso dizer, fazer o antônimo de uma palavra, colocando uma palavra oposta, contrária, tipo alegre, triste, mas eu também posso fazer o antônimo da palavra colocando o prefixo des na palavra que eu quero transformar. Animado, desanimado. Ok? Ficou entendido? Praticar, entendeu? Praticar aí depois da nossa aula com as atividades postas pelo seu professor, sua professora, na plataforma, tá bom? Agora vamos fazer o antônimo de algumas palavras usando o prefixo des, fazendo o contrário da frase nos slogans a seguir. Lembrando que slogan são expressões fáceis de lembrar, que tem nos anúncios publicitários, nas campanhas publicitárias, tá bom? Aquela frase de efeito, aquela frase que a gente, na hora que olha para o cartaz, a gente já lembra. Às vezes nem precisa olhar para o cartaz, a gente já está lembrando da frase, que é uma frase de efeito. Nós vamos ver aqui, nesses slogans, eu vou colocar umas imagens e colocar uma frase, e nós vamos transformar a palavra sublinhada, a palavra destacada, no antônimo dela, usando o prefixo des, tá bom? Então, vamos lá para a hora da atividade, né? Essa hora aqui é boa demais, se prestar atenção, se participar aí de casa, você vai entender tudo que a professora falou até agora sobre antônimo, né? Fazer o antônimo das palavras usando o prefixo des. Vamos lá. Olha, nós temos uma imagem aqui de pessoas que estão trabalhando, né? Com seus livros, suas planilhas, seu computador. E aí tem umas cadeirinhas ainda que não foram ocupadas e tem uma frase que diz assim, ó, ocupe o seu lugar. E aí a palavra que está sublinhada é aquela palavra que a gente vai transformar ela em antônimo, que a gente vai dar o seu antônimo, usando o prefixo de negação des, né, que é aquela forma, outra forma de fazer o antônimo das palavras. Como é que ficaria? Diga bem aí como é que ficaria, como é que vai ficar essa frase fazendo o contrário, fazendo a negação dela. Como é? Fica, ó, ela ocupe o seu lugar, eu vou colocar o prefixo des, que nós já aprendemos que o prefixo é aquela palavrinha que é fixada anteriormente. Então, vai ficar assim, ó. Desocupe o seu lugar. Perceberam? Uma diz ocupe o seu lugar, a outra diz o contrário, diz desocupe o seu lugar. Digamos que a frase aqui, ocupe o seu lugar, está sendo direcionada para quem não chegou ainda, para tomar o seu lugar, para ocupar o seu lugar.
E a outra não, a outra está dizendo desocupe o seu lugar, que já está na hora dessas pessoas saírem. Digamos que seja isso, né? Vamos para mais uma imagem? Olha só, é uma revista, alguém está olhando a revista aqui e diz assim, ó, muita atenção nessa hora. Revista tem 64% de atenção exclusiva contra 61% de jornais, 34% de internet, 16% de TV e 15% de rádio. Além disso, os leitores de revistas prestam mais atenção nos anúncios publicitários do que os internautas. Prova disto é que você leu até aqui. Muita atenção nesta hora. Para chamar a atenção do que está escrito aqui, criaram esse slogan. Muita atenção nesta hora. E aí nós vamos fazer o contrário, fazer a negação desta frase, mudando apenas a palavra grifada, a palavra destacada, sublinhada, que é a palavra atenção. Como é que a gente faz, crianças? Fazer o antônimo dessa palavra atenção, colocando o prefixo des, vai ficar como? Ó, muita desatenção nesta hora. Ok? Entendido, crianças? Podemos passar? Podemos fazer outra? Podemos, né? Tenho certeza que vocês já estão conseguindo fazer sozinhos aí. Quando eu falo aqui, vocês já conseguem fazer o contrário da frase aí na sua casa. É isso que eu espero e é isso que eu tenho certeza que vocês estão fazendo. Ok? Então, aqui, ó, uma pessoa falando, do cérebro dele está saindo muitas coisas. E a frase de efeito, o slogan diz: ocupe sua mente. Ocupe sua mente. Nós já fizemos um com essa palavra aí. Ficou fácil agora, não foi? Nós vamos fazer o contrário da frase. Nós vamos dizer o contrário do que está sendo dito, trocando a palavra ocupe pela sua palavra contrária, pelo seu antônimo. Dessa forma que a gente aprendeu, colocando o prefixo des. Como é que vai ficar? Ocupe sua mente. O contrário é desocupe sua mente. Qual a ideia aqui? A ideia é dizer assim, ocupe sua mente, faça alguma coisa, né? Quando eu falo o contrário e digo desocupe sua mente, é como se eu estivesse falando assim, para você se desocupar daquelas coisas que não servem. Jogar fora aquelas ideias que não são boas, ok? Tá entendido, criança? Tá dando para entender? Porque aqui eu estou só fazendo uma reflexão sobre o que está mostrando a imagem, mas o que a gente precisa focar e aprender é fazer o antônimo das palavras, colocando o prefixo des nelas e dizendo o contrário do que a gente disse antes, tá bom? Outra imagem. Duas imagenzinhas aqui, né? As pessoas trabalhando, um relógiozinho, aqui mais duas pessoas trabalhando atentamente. Vamos lá ver o que está dizendo na frase dessa imagem? Vamos lá? Organize o seu tempo. Organize seu tempo. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para dizer o contrário disso que eu estou dizendo? Organize o seu tempo. A palavra que está destacada é... Qual é? Isso mesmo, organize. Como é que eu vou fazer, usando o prefixo des, o contrário dessa frase? Vai ficar como? Olha só, lendo novamente. Organize o seu tempo. Colocando o prefixo des, que é aquela palavrinha que é fixada anteriormente à palavra destacada. Ou seja, a palavra organize vai ficar como? Desorganize seu tempo. Tenho certeza que vocês já fizeram sozinho aí, já disseram na hora, ok? Bora para mais uma?
Olha bem a imagem. Vou colocar a frase. A frase diz: tenha o prazer de comer. E aí eu vou prestar atenção a quê? A palavra destacada. Qual é a palavra destacada? Prazer. Eu vou colocar nessa palavra prazer o prefixo des e a frase todinha vai ficar ao contrário. Apenas porque eu mudei a palavra prazer colocando o antônimo dela usando o prefixo des. Como é que vai ficar a frase? Tenha o desprazer de comer. Isso mesmo. Vamos mais? Está aqui a imagem. Vou lançar a frase. A ordem é trabalho. A palavra ordem está destacada. Significa que você vai fazer o contrário da palavra ordem, o antônimo da palavra ordem. E como é que vai ficar a frase agora? Coloca o prefixo des. Como é que fica? A desordem é trabalho. Agora ficou fácil, não ficou não? Pois muito bem, agora é só praticar. Ficou respondido a nossa pergunta, né? Lá do início da aula, quando eu fui explorar antônimo, que diz assim, ó. A pergunta: será se existe uma única forma de fazer o antônimo das palavras? Não, né? Não, e aí eu expliquei direitinho que eu posso falar somente o contrário da palavra, mas eu também posso fazer o contrário da palavra usando esse prefixo agora, que eu tenho certeza que vocês não vão esquecer mais o que é prefixo, que é essa palavrinha fixada anteriormente à palavra que eu quero transformar, tá certo? Então é isso, vamos praticar aí com o seu professor, com a sua professora, com as atividades que são propostas e colocadas para vocês aí na plataforma e vai dar certo, vocês vão aprender. Aqui foi a nossa última frase, né? Que fala que a ordem é trabalho e o contrário dela é que a desordem é trabalho. Sistematizando o que você aprendeu hoje, que o prefixo des expressa a ideia de negação, ok? O prefixo des expressa a ideia de negação, ou seja, quando eu coloco o prefixo des nas palavras, né? Elas dizem o contrário, elas fazem o antônimo dessa palavra. Ok, criança? Eu espero que tenha ficado fácil agora, que vocês tenham compreendido direitinho o assunto de sinônimos, que são palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado, e antônimos, que são palavras que dizem o oposto, o contrário, né? Que dizem a negação da palavra. E nós vimos que algumas palavras são feitas só colocando o prefixo des antes dela, né? Não precisa ser uma palavra diferente, tipo frio, quente, mas pode ser, como a gente viu, o animado. E para eu transformar essa palavra e botar a negação dela, o antônimo dela, o contrário dela, eu coloco o prefixo des e fica desanimado. Então é isso. A você, criança que assistiu a aula todinha, o meu obrigado. Eu quero dizer para você que eu estou muito satisfeita com isso. E mais satisfeita ainda se você fizer as atividades e fizer tudo certinho, porque aí você vai estar demonstrando que você prestou atenção e que você compreendeu, tá bom? Também se não compreendeu, se ficou alguma falha, você
entre em contato com o seu professor e a sua professora e tira a dúvida com ele, tá bom? Então é isso, criança. Eu espero que você tenha compreendido, que a professora aqui tenha contribuído para que você tenha revisado e compreendido cada vez mais o assunto. Então, para você que assistiu a aula até agora, eu só posso dizer obrigado, fica bem, fica com Deus e fica em casa. E até a próxima aula. E ó, um abraço assim, bem gostoso e bem saudoso para você aí em casa, tá bom? Beijos! Muito bom dia para essa turma do segundo ano. Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem, em casa e estudando todos os dias. Hoje é quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e vamos iniciar agora mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre democracia e cidadania, valores éticos. Ora, nós devemos aprender sempre o que é democracia, o que é ter cidadania e também respeitar os valores éticos e morais também. Então, qual vai ser a nossa habilidade de hoje? A nossa habilidade é vivenciar os valores éticos na construção da democracia e da cidadania em diferentes tempos históricos. Olhem, vou dar aqui já um exemplo para vocês. A melhor forma de ensinar valores morais e éticos é vivê-los todos os dias. As crianças aprendem melhor observando do que ouvindo. Então, muitas vezes, os pais de vocês costumam ficar falando: Pedro, vai à casa. Maria, lava a louça. João, enxuga os pratos. Vitória, pega o lixo. E às vezes, vocês acabam ficando até chateados. Por quê? Porque vocês não querem ouvir. Mas, se vocês vivenciam na prática, vocês acabam fazendo sem nem sequer perceber. Isso são valores que a gente vai aprendendo. Muitos deles a gente aprende na prática. É melhor aprender às vezes na prática do que apenas ouvindo. Quando muitos estão ali ensinando, tentando ensinar, algumas crianças até colocam as mãos nos ouvidos para fingir que não estão ouvindo. Mas, muitas vezes, preferem praticar. Então, observem aqui esta imagem. A menina ajudando a mãe nas atividades de casa. Isso é um valor ético. Por quê? Nós temos que nos conscientizar de sermos solidários, de ajudar quem precisa, tanto dentro de casa como fora. Ajudar nossos pais, ajudar nossos irmãos, ajudar os avós, ajudar os amigos e ajudar até mesmo os desconhecidos. Por quê? Uma ajuda, um ato de carinho, de solidariedade é sempre bem-vindo. E quais são os valores éticos que nós devemos ter? Respeito, solidariedade, amor. Então, esses atos são indispensáveis na nossa sociedade e que você deve aprender desde cedo e colocar em prática. Com toda certeza, vocês costumam ver seus pais agindo de forma positiva e honesta nas situações do dia a dia. Ou não? Tenho certeza também que vocês veem os pais de vocês como exemplos, como os seus heróis. Por quê? Porque vocês admiram eles, admiram os comportamentos que eles têm.
tanto dentro de casa como fora. Você diz assim: quando eu crescer eu quero ser igual ao meu pai. Ele é um homem incrível, admirável. Significa que você atribui grandes valores a ele. E outros já costumam dizer: quando eu crescer eu quero ser igual à minha mãe. Uma mulher que luta, uma mulher batalhadora, uma mulher feliz com a vida. Então, isso também indica que você valoriza e respeita a sua mãe. E se ela é tudo isso para você, com certeza, dentro da sociedade, tanto a sua mãe como seu pai inspiram outras pessoas, ajudam outras pessoas, são solidários. E você, quando crescer, se quer ser como eles, comecem a praticar as mesmas ações. Buscando fazer o quê? Sempre o bem, sempre ajudar as pessoas. É importante também vocês aprenderem uma regra de ouro, que quando tratamos os outros com respeito, recebemos o mesmo em troca. Então fica a dica para vocês. Tratar as pessoas com respeito para que a gente possa receber o respeito de volta. Uma pessoa só é respeitada quando ela respeita os outros. Então, vamos começar a colocar em prática isso. Respeito é uma palavra de ordem. Respeite os mais velhos. Respeite as pessoas de sua rua, os seus professores. Respeite seus irmãos, seus avós. Como que a gente respeita, professor Ricardo? Não falando palavrões, não xingando as pessoas, não brigando com elas, fazendo o que elas pedem para ser feito e buscando fazer de forma correta. Então, isso é respeito. Os pais ficam felizes quando as crianças buscam agradá-los. Então, busque ajudar seus pais sempre que possível. Vocês vão observar aí nessa imagem que as crianças estão ajudando os seus pais. Numa imagem, elas estão ajudando o pai a plantar uma árvore e na outra, a preparar um lanche. Vocês também devem se conscientizar de que, desde cedo, a gente deve buscar a nossa autonomia. O que é isso? Buscar a nossa independência, fazer as coisas por conta própria, tendo auxílio de um adulto. Você quer fazer algo? Peça a orientação dos mais velhos para que lhe ensinem, para que você, depois que aprender, você poder fazer sozinho. Naquele caso, nós temos duas crianças plantando uma árvore, o pai está lhe ajudando, dando todo o auxílio. Na outra, a criança está aprendendo já a preparar o seu próprio lanche. Tem crianças muito acomodadas. Acordaram, já querem que estejam tudo pronto, senta na cadeira e pronto. E fica apenas pedindo. Coloca café para mim, coloca o leite, coloca meu cuscuz, eu não quero com manteiga. Vamos ter autonomia? Vamos fazer as coisas sozinhos? No mundo democrático, cada um deve buscar fazer as suas coisas, ter a sua independência. E não ficar esperando o tempo todo pelos outros. Então, ninguém é obrigado a fazer tudo pelos outros constantemente. Vai ter um momento que você vai ter que aprender a andar com as suas próprias pernas, sozinho. Então, o bom é que você aprenda o mais cedo possível, sendo sempre supervisionado por um adulto, não fazendo sozinho. Você deve saber conversar com tom de voz agradável, saber a hora de ouvir e a hora de parar,
pois isto ajuda no desenvolvimento moral. Meus queridos e minhas queridas, prestem atenção agora. Quando nós estamos conversando com alguém, nós temos que saber ouvir e saber falar. Se tem apenas 2, 3 pessoas no espaço, conversem num tom de voz que só vocês possam escutar. Não precisa nenhum ficar gritando. Se você está caminhando na rua, você vê a pessoa do outro lado da rua, você começa a gritar, você começa a acenar. Para que tudo isso? Não precisa. Se você vai cruzar com aquela pessoa, espere até você chegar próximo a ela, e aí você fala, você cumprimenta. Não precisa fazer gritos, não precisa fazer esportes no meio da rua, chamar a atenção dos outros. Seja educado. Nem todo mundo gosta de ser chamado aos gritos. Você está, por exemplo, na sua sala de aula, fale num tom de respeito, de educação, onde não vai incomodar e nem atrapalhar nenhum dos alunos e nem a aula do professor ou da professora. Dentro de casa, do mesmo jeito, converse com seus pais num tom que eles possam ouvir e que não os incomode. Você também tem que pensar que do lado da sua casa ou em cima, se você morar em apartamento, tem outras pessoas morando e que às vezes o barulho pode incomodar. Então, você também tem que saber a hora de ouvir e a hora de parar. Você não está no mundo sozinho. Não é somente você que tem o direito de falar, outras pessoas também. Por mais que você não concorde, você tem que respeitar a opinião do outro. Então aqui nós temos 2 crianças conversando. Enquanto o menino está explicando para ela, a menina está ali, prestando atenção. Consequentemente, quando ele parar de explicar e ela for falar, ele vai ouvir ela. É isso que nós temos que fazer e aprender desde cedo. Combinado? Ok. Então, isso vai ajudar muito vocês a, quando crescerem, se tornarem pessoas educadas, respeitadas e admiráveis. Eu mesmo, por exemplo, já admiro muito os meus alunos, porque a maioria já agem e se comportam dessa forma, só falam nas horas certas, até levantam o dedo na hora de falar. Professor, posso falar? Então isso demonstra o quê? Que sabe ouvir e que sabe falar na hora certa. Sigam essa dica e levem para a vida de vocês. Você tem que aprender desde cedo que não deve desobedecer seus pais e seus responsáveis. Você sabia disso? Se você ainda não sabia disso, aprenda a partir de hoje que você deve obedecer seus pais e seus responsáveis. Claro, você sabe muito bem que você não passa o dia todo com seu pai e com a sua mãe. Então tem outra pessoa que é responsável por você, às vezes a sua avó, o seu avô, sua tia, seu tio, seu irmão mais velho. Outra pessoa que é responsável por você, seus professores, quando estão dentro da sala de aula. Então você tem que saber respeitar. Respeito significa obediência. Seguir as regras. Seguir o que está sendo dito. Tem agora aqui umas dicas para vocês. Olhem, nesta aqui, olha como o menino está feroz. Zangado ao extremo. Com certeza ele está brigando com o pai dele. Vocês acham que isso está correto? Você acha que isso é um sinal de obediência? Observe essa outra imagem. O menino chutando a mesa da escola. Ora, se você está dentro da escola, chutando a sua mesa, outras vezes riscando, você acha que isso é um ato de obediência, de respeito ao seu professor ou ao seu diretor?
Observe essa outra imagem. A criança tomando o remédio tranquilamente ali, olha. Para vocês, a criança que não faz nenhum esporre, nenhum escândalo na hora de tomar o remédio, está respeitando seu pai e sua mãe? Olha que quando um pai ou uma mãe vai dar remédio para a criança, sinal de que está preocupado com a saúde dela. E aí tem uns que fazem cada esporre, que vocês sabem muito bem como que é, né? Então não precisa nem acrescentar. E olhem aqui, essa outra imagem. Criança deitada no chão, batendo com as mãos, com os pés, gritando, chorando. Com certeza deve estar zangado porque quer alguma coisa e seus pais não estão lhe dando. E aí? Isso é obediência? Então, para vocês, essa primeira imagem é um sinal de obediência e de respeito? Não. Olha o X vermelho aí. Não é um sinal de obediência. Isso é uma falta de educação gritante. Um menino gritando com o pai. Você sempre deve falar em tom baixo, tom de respeito. A segunda imagem. Criança chutando a cadeira. É um sinal de respeito? De obediência? Também não. Olha ali o X vermelho. Nós temos o terceiro, o menino ali, ó, batendo com as mãos e os pés no chão. Isso é muito vergonhoso. Não é nem só falta de obediência. Isso aí que é sinal de falta de vergonha também, não é? Então, proibido também. Não façam isso. Sejam crianças educadas, amorosas, respeitosas. Dentre essas quatro, aqui indica obediência, é do menino tomando remédio. Olha aí, está tomando remédio tranquilamente, porque sabe que ali é para o seu bem. Então está respeitando o momento, que é hora de tomar o remédio, para poder ficar bom. Então, por favor, não façam nenhum esporte na hora de tomar seus remédios também. Esteja sempre disposto a ouvir a explicação deles sobre seu comportamento. Isso vai lhe ajudar a entender e a desenvolver o seu julgamento moral. Meus queridos, muitas crianças, até falei para vocês ainda há pouco, que quando os pais estão reclamando, ou qualquer adulto está reclamando com ela, chamando a atenção, as crianças colocam a mão nos ouvidos. Isso é muito errado. Por quê? Porque nesse momento é sinal de que estão lhe dando um ensinamento. E isso vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Você saber ouvir o que é certo e o que é errado. Para que você possa aprender até mesmo com os seus erros. Quando você erra e você é chamado a atenção, é o indicativo de quê? De que ali é para você aprender com o seu erro e não repetir novamente. Temos imagens. Olha aqui, ó. O pai chamando a menina para conversar. Vocês estão vendo, observando que ela está triste? Sinal de quê? De que ela fez algo de errado. Então o pai está dizendo, vem cá, vamos conversar. Esse momento é o momento em que você tem que ir, você tem que conversar e aprender que o que você fez de errado, você não deve repetir. Temos outra imagem. Olhem aí. Tem até uma fala da mãe. Também fico triste por você não poder desenhar nas paredes. Tem casas que o pai, a mãe vai lá, manda pintar as paredes, pinta, fica tudo bonito, muito bonito. Aí a criança vai lá, pega o lápis, risca. Outro vai lá e dá um chute na parede. O que vai acontecer? A parede vai ficar manchada. Vai ficar riscada. Isso está errado. Você tem que saber
tem que respeitar os espaços, os ambientes. O espaço não é só seu. O espaço é de todos. Se o espaço é de todos, todos têm que valorizar. Afinal de contas, se nós vivemos em uma democracia, nós temos que saber respeitar o espaço comum de todos. E dentro de casa, a casa não é só sua. Então você não pode fazer somente o que você quer. Você tem que respeitar todos os espaços. E não poder desenhar as paredes, os pais também ficam tristes quando você não pode. Então, fica a dica para vocês. Crianças com autoestima balanceada, que se sentem amadas, são mais empáticas quando crescem. As que não são, ou sofrem abuso e espancamento, tendem a ser problemáticas e tratarem outros de forma desagradável. Observem aí. Nós temos aqui, ó, um exemplo de uma mãe fazendo a leitura para as crianças e elas estão de forma bem agradável. Por quê? Porque elas têm uma educação muito boa. Elas são valorizadas. Agora, vocês acham que esta criança é educada ou mal educada? Essa daí deve ser talvez maltratada. E na sociedade que nós vivemos hoje, nenhuma criança deve ser maltratada. As crianças devem ser valorizadas, tratadas com respeito. E nesse caso, essa aqui deve ter um mau ensinamento, porque olha aí, ela está falando palavrões. Está saindo um monte de coisa da boca dela. Então, é um péssimo ensinamento. Os ensinamentos morais e éticos se resumem em mostrar respeito pelos outros. Ser um bom exemplo é um meio direto de ensinar respeito, mas também tratar o outro com respeito, como ser humano e não projeto. Olha, tratar o outro com respeito, com solidariedade. Ó, aqui nós temos a mãe ajudando a criança a calçar os sapatos. Lá na minha escola eu vejo muitos alunos ajudando os outros alunos a amarrar os cadastros. Isso são atos de solidariedade que nós temos que aprender a ter constantemente. Outro, olha, o menino ajudando uma menina que é deficiente visual a atravessar na faixa de pedestres. Outro exemplo, a menina secando a louça que a mãe está lavando e o menino pegando o lixo da casa e colocando na lixeira enquanto o pai está limpando a casa. Isso são ensinamentos morais, onde nós devemos aprender desde cedo que nós devemos ajudar os pais nas atividades de casa, nós devemos ajudar as pessoas nas ruas, sempre que a gente perceber que estão precisando. Isso faz nós aprendermos com as nossas práticas. E isso só engrandece a nossa alma. E faz a gente, quando crescer, ser pessoas ainda melhores do que nós já somos. Então, vocês que já praticam atos de solidariedade e de ajuda ao próximo, parabéns e continuem assim. Mostrar respeito quando se referir a outras pessoas. Não chamar de nomes inadequados ou dar apelidos desagradáveis. Peça ajuda, não dê ordens. Respeite as opiniões diferentes das suas. Olha, a criança está sendo ajudada pela mãe. Ela não está dando ordem. Vem cá me ajudar. Não. Por favor, me ajude. Eu estou precisando de orientação. Quando você também precisar de orientação, de ajuda, peça, não dê ordens. Olha aqui também, ó, o menino caiu, o outro está ali ajudando. Seja solícito. Ajude sempre que necessário. Não finja que não está vendo. Vá até lá e ajude. Mostre que você é um cidadão de bem. As imagens a seguir indicam qual valor ético? Vamos observar. Nós temos duas imagens. Nós temos
Uma menina ajudando um idoso a se locomover e nós temos ali duas crianças fazendo massagem em dois idosos. Por que será que eles estão fazendo isso? Vamos ver as alternativas. Nessas duas imagens está havendo discussão. Isso é um valor ético? Discutir com os outros? Não. Eles estão tendo conflito. Conflito é discussão, brigas. Estão sorrindo, muito alegres. Então, se eles estão sorrindo, eles não estão brigando. Respeito. Olha, respeito é um valor ético muito importante. E o outro, briga. Eles estão brigando? Não. Então, dessas 4 alternativas, qual é o valor ético que está sendo demonstrado? Você já sabe qual é. É o respeito. Por quê? Porque as crianças sabem que devem valorizar os idosos. Por quê? Eles já trabalharam muito, já contribuíram para o seu desenvolvimento, ajudam você no dia a dia. Então as crianças sabem que tem que respeitar os idosos. Afinal de contas, eles já trabalharam muito e hoje merecem ser valorizados e respeitados. Respeitem seus avós também. Fica a dica, né? Agora temos uma imagem para vocês dizer qual é o valor ético. Olha aí, nós temos vizinhos. Esses vizinhos estão demonstrando amizade, intriga, fofoca ou discussão. Vamos analisar. Discussão, eles não estão discutindo, ó, eles estão dando a mão para o outro, então eles não estão discutindo. Eles também não estão fofocando, de jeito nenhum. Fofoca não é valor ético, é coisa feia. Intriga, eles não estão falando mal de ninguém. Então, eles estão demonstrando amizade. Lembrando que vizinhos têm que ser amigo um do outro. Ajudar sempre que preciso. Ok? O motorista do carro está indicando qual o valor ético. Olha, ele parou para quê? Para que o pai e a menina atravessassem na faixa de pedestres. Então ele demonstrou um ato de imprudência. Ele foi mal educado. Ele demonstrou desrespeito. Ele mostrou responsabilidade ou ele demonstrou irresponsabilidade? Olha, se ele parou para que os pedestres passassem na faixa, atravessassem a rua, então ele não foi irresponsável, ele não provocou nenhum desrespeito e ele não foi imprudente. Nesse caso, ele praticou um ato de responsabilidade. Então, fale para os seus pais, na rua, sempre agir com responsabilidade, tá certo? Então, vamos colocar mais um. Ter paciência em uma fila indica qual valor ético? Desrespeito, intriga, discussão ou tolerância? Olha, quando eu estou numa fila, eu tenho que saber respeitar o meu momento, que a minha hora vai chegar. Então, eu não posso praticar desrespeito. Quando eu estou na fila, eu não posso causar intrigas, fazer fofocas. Eu não posso ficar discutindo, eu tenho que respeitar o meu momento. Então, eu tenho que ter tolerância. Nesse momento, eu me despeço de vocês. Então, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!